Bom dia você, meu amigo que me acompanha aqui no Balneário Camboriú pela TV Mocinha. E você por todo o oeste catarinense, agora nos estados do Nordeste também, pela TV Balneário Camboriú. Meu, muito obrigado pela sua companhia. Você que já está no YouTube nos acompanhando, fique à vontade, pode mandar pergunta no chat, porque o papo hoje vai ser muito bom e muito produtivo. Eu tenho uma metáfora, uma ideia, sei lá qual é o adjetivo correto para isso que eu penso. Eu acho que qualquer um de nós, por destino, a gente nasce pobre. Fato. Se manter pobre ao longo do caminho é uma escolha. E daqui para frente, nos meus programas, eu vou trazer pessoas aqui que provam, não pelo glamour, mas pelo grande processo que viveram, que tudo é possível quando você começa a acreditar. Eu acredito. Eu acreditei sempre. Não nasci dono de televisão, como dizia Silvio Santos. Eu venho de uma família simples e humilde, que muitas vezes minha mãe pedia para a vizinha me dar um prato de comida, enquanto ela e papai comiam um pirão de café. Mas nem por isso eu trouxe traumas, travas. Eu sempre acreditei que com trabalho, resiliência, a gente consegue chegar. E hoje eu tenho um cara aqui que, graças a Deus, é meu amigo pessoal, é meu advogado, me salvou nas eleições, gente. Nós vamos falar um pouquinho disso. Até porque ele tem uma grande fama de ser um advogado criminalista, mas cuidou de mim nas eleições, porque ele tem um grande escritório, com grandes colaboradores, com grandes advogados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, muito pouco. O que eu quero falar mesmo é sobre esse novo momento, porque o cara, escuta só, o cara é advogado, o cara é apresentador, o cara é mentor, o cara é palestrante, o cara é empresário. Ainda no tempo de folga ele é pai, marido e outras cositas mais. Quem está comigo hoje, Franklin Assis, doutor Frank, prazer te receber aqui. Bom dia, Sandro. Poxa, você já me inspirou, hein? Eu estava aqui te observando agora, ouvindo as suas palavras. Parabéns, muito obrigado pelo convite. És uma inspiração, como você disse, um amigo pessoal. E muito bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Espero que o conteúdo que vai ser compartilhado aqui possa fazer muito sentido para você e que você possa fazer aí uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E vamos embora, meu irmão, vamos embora porque não podemos parar. Para quem te acompanha nas redes, como eu acompanho, a gente vê muitos casos de processos que você mostra, ensina, dá detalhes. Você hoje já é um grande nome na área criminalista. Perfeito. O que nunca ninguém talvez pense ou não saiba é que o teu escritório vai muito além do que trabalhar com essa área criminal, né? Eu sou o exemplo disso. Eu agora nas eleições recebi só 3 processos, só 3. A primeira multa que ele me salvou foi de 50 mil reais. Conta um pouquinho sobre o teu escritório e tudo que a tua empresa hoje abraça. De todos os desafios que já superei, nós vamos falar um pouco deles hoje. Um dos maiores desafios hoje é trabalhar com a forma com que eu me apresento. As pessoas, de fato, têm o Franklin Assis como uma referência na área criminal. E quando eu me mudei a Balneário Camboriú, há 3 anos atrás, nos nossos encontros entre empresários, networking, que é muito importante, eu me apresentava ou as pessoas me referenciavam, Franklin Assis, advogado criminalista. E a primeira coisa que vinha é, se eu matar alguém, eu já sei a quem recorrer. E eu falava, poxa, mas espera aí, cara. Você não precisa matar ninguém para talvez eu possa te ajudar, né? Eu possa precisar de mim. E aí eu comecei a mudar um pouco essa narrativa. Poucos dias atrás eu ministrei uma palestra que eu dizia assim, você pode não ofender ninguém até que alguém se sinta ofendido. Você pode não lesar ninguém até que alguém se sinta lesado. Você pode até não dever para ninguém até que alguém sinta e diga que você deve para ele. E é nesse ponto que o advogado entra. Então o meu escritório hoje, embora a referência Franklin Assis, essa essência jamais será negada. Ela iniciou e começou na advocacia criminal raiz, lá na porta da delegacia mesmo, nos presídios, e 300 júris populares que já pratiquei defesas orais, além de outras.
Mas o escritório, o Franklin Assis Advogados Associados hoje, ele é uma potência, é um escritório full service, que abrange aí desde situações, promove soluções, tanto soluções criminais quanto soluções eleitorais, soluções cíveis, empresariais, e aí uma gama de profissionais altamente qualificados. Aliás, aqui eu quero já deixar um abraço para toda a equipe Franklin Assis, um beijo a todos vocês aí que não nos vemos desde quinta-feira, e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho disso, o porquê que não nos vemos desde quinta-feira. Uma experiência sobrenatural esse fim de semana. Agora, doutor, me explica uma coisa. Como é ser advogado? Depois você é empresário, você é mentor, você é palestrante, é apresentador. Em que momento da vida do Franklin, o Franklin começou a se multiplicar? Excelente pergunta, e eu agradeço essa pergunta porque isso me dá a oportunidade de falar um pouquinho de mim. Inicialmente, sabe que pensamentos geram comportamentos e comportamentos com atitude e ação geram resultados. Eu sou um tipo de pessoa, me tornei um tipo de pessoa que eu não posso ficar parado. Eu preciso sempre estar em ação, em produtividade. E ao longo de alguns desafios que já superei, pretendo falar um pouquinho deles aqui ainda hoje, eu encontrei essa necessidade, além das necessidades da família, pessoais, eu encontrei essa necessidade de sempre estar envolvidos em projetos. E faltou uma colocação aí ainda... Qual desse currículo que eu não tenho ainda? Nesse teu rol aí, que é um tempo de qualidade para desfrutar com a família, porque eu gosto muito disso também, tá? Então eu encaixo em toda essa dinâmica. Então me permita fazer observação, porque quem acompanha a rede do Franklin, se você não acompanha, eu te convido a acompanhar, tá? Franklin Assis, procura no Instagram, que é bem fácil de achar. E lá no Instagram você vai ver o Franklin com a esposa, 99% do tempo livre é com a esposa e com os filhos, tá? Aí tá o cara lá de Harley, iatezinho, curtindo lá na praia. Aí que eu falo muito assim, as pessoas observam muito o glamour, e eu gosto muito do processo de trás do glamour. Porque ninguém nasceu na Harley, ninguém nasceu no carro importado, ninguém nasceu lá no barquinho, não. É esse processo. Vai lá, continua. Muito simples, muito simples. Quando eu descobri que, e voltando um pouquinho aqui nessa analogia que eu fiz, que pensamentos geram comportamentos, que geram ação e resultado, aí nós vamos para aquela pirâmide de quando eu descobri quem eu sou, e dentro do que eu sou, eu comecei a fazer, alinhados com os propósitos de quem eu sou, eu comecei a ter. E as pessoas, eu vejo muito isso, que elas não querem suportar o processo. Primeiro, elas querem ter, para depois fazer, sem saber nem quem elas são. E de 2019 para cá, eu participei de muitas imersões, de muitos projetos de autoconhecimento, e foi aí que eu despertei, foi aí que eu me libertei, sabe, de uma mente escassa. Ainda estou nesse processo, ainda tenho muito que me desgarrar de crenças do passado, de momentos traumáticos que passei, mas eu instalei essa mentalidade do desfrute, Sandro. Eu instalei essa mentalidade de que se a gente conseguir organizar as áreas da nossa vida, as áreas espirituais, as áreas pessoais, as áreas da saúde, as áreas do relacionamento, as áreas das finanças, as áreas do desfrute, a gente consegue. Só que parece clichê o que eu vou falar aqui agora, mas na zona de conforto, só ficar sendo espectador da vida do outro, curtindo lá. Muitas pessoas se inspiram sobre aquilo que elas veem de mim na internet. E óbvio, a internet é um campo que a gente coloca o que a gente quer. Curiosamente, eu coloco os meus perrengues ali também, e talvez as vulnerabilidades também conectam, né? Mas é isso, as pessoas precisam passar o processo. E eu passei por um processo difícil para chegar até aqui e não cheguei onde eu quero ainda. Tá no caminho. Tô no caminho, desfrutando o caminho. Deixa eu mandar um abraço aqui para dona Amanda Volpe, que está nos assistindo. Carlos Alberto Torelli Marques botou meu ídolo. Olha só, grande Torelli, hein? Gratidão, amor, um beijo. Minha
fiel companheira, que atravessa comigo todos os vales para desfrutar comigo no pico. Poxa, essa é boa. Tá, para completar tudo, eu quero entrar um pouquinho nesse assunto. Tu esteve esse final de semana vivendo, eu digo que é mais do que uma experiência, é uma imersão profunda, porque, vou até fazer um comentário, o patrão da minha esposa, que já é um senhor, ele fez 3, 4 meses de academia para se preparar fisicamente para participar do legendário que você participou esse fim de semana. Conta um pouquinho dessa experiência. E antes de começar a contar ela, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rodrigo Santos, que diz o seguinte: grande capita, você é uma inspiração para mim, um irmão que o legendário número 1 Jesus me deu. Te amo, meu irmão. João Casparim, corretor de imóveis, ele falava, porque o meu celular apagou aqui, mas peraí. Grande capitão, esse cara é diferenciado demais. Tô arrepiado aqui. Vamos lá. Senhores, família 11! Para quem não sabe, esse final de semana eu participei, se não a maior experiência da minha vida. Uma imersão muito profunda que me validou enquanto pai, enquanto empresário, enquanto marido, enquanto filho, enquanto líder e enquanto homem. Família 11, família Legendários, AU. Essa homenagem é para todos vocês. Eu já deixo aqui um convite a todos os homens, pais, líderes, empresários, mentores que querem validar enquanto homens, de Deus, façam esse processo, passem por esse processo. Legendários foi algo que veio muito recente na minha vida, Sandro. Eu via só por rede social, não imaginava o que era. Me inscrevi assim, quando surgiu a oportunidade eu me inscrevi, parei o carro na estrada, porque é muito rápido, é muito difícil o processo de inscrição. E eu me inscrevi. E eu não me preparei psicologicamente, não me preparei mentalmente, não pesquisei sobre o que eu enfrentaria, para não ter spoiler do que eu encontraria lá. E na quinta-feira, tudo começou na quinta-feira, 1h, quando nós já entramos ali no check-in. E no segundo dia, eu pensava comigo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Para que eu estou aqui? Porque é um processo de... Não deixa de ser um sacrifício da carne, é intenso. Mas a partir do sábado as coisas foram fazendo sentido. O homem, quando ele vai perdendo as forças, e nós homens, enquanto homens raízes, homens lá de trás, homens caçadores, homens protetores de sua família, quando nós vamos perdendo as nossas forças, vamos ficando vulneráveis, é nesse momento que nós temos que buscar a nossa força interna. E isso foi acontecendo durante o processo, eu não posso falar muito do que acontece lá, só deixo aqui o convite para que façam. Para quando chegou já no domingo de manhã, já no sábado à noite e domingo de manhã, eu já estava aqui com a mentalidade pronta para, não esse ano, que esse ano eu tenho algumas coisas ainda a fazer, mas para nos próximos anos voltar a servir. 50% do processo é fazer e os outros 50% é voltar lá e servir. Então fica aqui. E hoje eu me sinto honrado em fazer parte da família Legendários. Legendários, vamos firmes. Eu tenho uma primícia na minha vida, que a pessoa que não serve para servir, ela não serve para mais nada. Para nada. Né? Eu acho que eu digo que o grande propósito, quando eu li o livro do pastor Ricken, o propósito, ele explica nesse livro que o grande propósito é você ser um resolvedor de problemas de outras pessoas. Uhum. Ou seja, servir outras pessoas, ajudar com os problemas dos outros. Quando você entende o propósito da vida, o teu fardo fica leve, os teus problemas ficam menores e você se torna uma melhor pessoa. Você quer ver uma coisa, Sandro? Muitas pessoas não entenderam ainda o que é um propósito, o seu próprio propósito de vida. Para quem ainda não descobriu o seu próprio propósito, a primeira coisa, vem esse ensinamento. Aprenda a servir. Tenha como primeiro propósito a servir. Mas como assim, Franklin, servir? O que a nossa vida se resume? Nossa vida se resume, para muitos que estão sobrevivendo, se resume a ter a sua tarefa diária, o seu trabalho, prover.
se relacionar, lidar com pessoas, porque o ser humano sozinho, ele é uma peça sem utilidade. O ser humano ele só tem utilidade desde que conectados. O ser humano tem que estar ligado. É uma peça que precisa estar ligada a uma fonte de energia, de inspiração, uma fonte espiritual. E a partir disso ele precisa espalhar isso, propagar isso. Ou seja, ele precisa se conectar com outras pessoas para que a função dele seja atingida, seja alcançada, o propósito dele seja validado. Do contrário, é uma peça solta, um objeto de decoração. E quando nós nos conectamos, com quem que nós vamos nos conectar? Nós, seres humanos, não vamos nos conectar com a máquina, com um móvel, com um objeto. Nós vamos nos conectar com pessoas. E quando nós nos conectamos com pessoas, o que resume a nossa vida? Às vezes, fazer o mal, reclamar, prejudicar, enfim, e por aí vai. E aí começam os conflitos do cidadão, das pessoas, do ser humano. E onde entra o propósito de servir? Quando nós servimos, independente do que fazemos, nós estamos desenvolvendo as outras pessoas. E quando nós desenvolvemos as outras pessoas, sempre vai haver alguém que também vai nos desenvolver. E ao invés de reclamar, ao invés de prejudicar, ao invés de fazer o que não tem que ser feito, quando nós desenvolvemos as outras pessoas se tornarão pessoas aptas ao processo e a partir dali ela passará a servir as outras pessoas. E começa a ramificação, a propagação do servir, até que alguém venha e te sirva. E é servindo que somos servidos. Eu fiquei arrepiado com isso aqui agora. E é servindo que somos servidos. E é servindo que somos servidos. E assim o ser humano vai propagando o seu propósito. Cara, o pessoal do Legendário veio tudo pro programa hoje. O Rodrigo Santos botou a rua. Clínica Vilela, Capitão, te amamos. A rua, abraço, Francisco. Grande Francisco, Família 11, Rodrigão, todos que estão aí. Capita tá aqui, ó, honrando vocês, tá? Servindo vocês. Capita, porque eu tive a honra e o privilégio de segurar a bandeira de capitão da Família 11 e serei o eterno capitão e vocês serão, né, esse título, isso é tudo, eu rendo isso a vocês, só conseguir ser o capitão da Família 11 com a ajuda de toda a Família 11. Subi aqui, quero também fazer uma menção, tivemos uma baixa, um grande Abimael, durante o percurso ele precisou sair, não passou bem, e ontem nós tivemos uma triste notícia que ele está na UTI, entubado, e eu rogo a todos que façam uma oração para o nosso irmão Abimael, que Deus possa ter misericórdia dele e logo juntar a nós aqui no grupo da Família 11 e ter a sua vida revigorada, estabelecida novamente. Eu em breve vou estar recebendo aqui o pastor Lindomar, que é um amigo, um irmão de mais de 20 anos. Eu já estendi o convite para ele e para o pastor Ricardo estar junto, para falar sobre o Legendário, explicar o que é o Legendário, da onde veio, do porquê surgiu, qual é o efeito que ele está fazendo na vida das pessoas hoje. O Legendário não é do Brasil, né? Não. Ele vem de fora, mas já está espalhado pelo Brasil inteiro. O Brasil hoje ele tem a maior quantidade de legendários do mundo. Iniciou, isso eu descobri agora durante o processo, pelo pastor Ricardo. Sim. Pastor Ricardo, o legendário número 4.500, que trouxe o legendário para o Brasil. Mas eu traga ele para cá que ele vai contar com detalhes. A história é grande e é muito legal. E eu acho assim, eu acho muito importante. Se perguntar se tu vai fazer, não vou. Eu estou em outra fase da minha vida, nesse sentido. Mas eu acho muito importante que todos os homens passassem pelo Legendário. Né? Eu vou dizer, o Legendário funciona pra caramba. Tem alguns que vão sair de lá e vão continuar sendo as mesmas pessoas. Mas eu digo que a grande maioria está vindo de lá transformado. Quando a gente está falando do Legendário, nós não estamos falando de religião, nem de igreja. Nada. Nós estamos falando sobre um processo duro de enxergar as coisas que sempre estavam ali. Uhum. Né? Tu não vai aprender nenhuma novidade, mas talvez tu vai aprender muito sobre ti. Sim. Acho que é mais ou menos esse o processo. Nunca foi. Então eu estou falando daquilo que eu
entendo, nos meus anos de caminhada com Cristo, com a igreja, conhecendo o pastor Lindomar, conhecendo o pastor Ricardo, eu imagino mais ou menos isso. Frank, esse aqui, podemos dizer que foi o teu último upgrade. Sim, Legendários sim. agora. Mas há dias atrás eu te vi, cara, aí, umas fotos, palestras, casa cheia, com um método que você desenvolveu. Fala um pouquinho sobre esse método, que eu fiquei muito curioso. Vamos lá. Então, eu nasci de uma família muito boa, tenho orgulho da minha família, um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha irmã. Não nasci pobre, né? Nasci num berço de ouro, mas a minha família, ela passou por muitos processos, assim, meu pai passou por um processo de falência muito grande, eu ainda era jovem, e a partir daquilo ali, sempre fui criado trabalhando muito, eu tinha tudo, mas o meu pai me ensinou desde cedo a trabalhar, a conquistar as coisas. Meu pai é o responsável por me tornar o homem que sou hoje. Quero mandar um beijo pro Chicão, beijo pra Dona Helena, minha mãe. Minha mãe tá lá na Europa, cara. Ai, que delícia. Minha mãe tá curtindo. 72 anos, foi fazer a viagem da vida dela. Né? Um beijo, mãe, um beijo, tia Cida. Mas pra gente não perder o foco. E desde cedo eu comecei a me deparar com alguns processos, alguns desafios da vida. Meu pai quebrou e me recordo que com 16 anos, não que eu tenha saído de casa por opção, mas foi uma opção que nós tivemos de eu poder trabalhar, de eu poder estudar, porque meu pai, enquanto empresário, naquela época ele sofreu, a gente perdeu tudo que tínhamos. E eu não tive desde pequeno, assim, aquele... E tá tudo certo, porque aquilo, o patrimônio que nós tínhamos, na mentalidade do meu pai naquela época, não agregava aquela necessidade de eu estudar para ser alguém na vida. Não, eu tinha que entender os negócios da família para manter e tocar aquilo. Mas aos 16 anos, então, eu saio de casa para continuar os meus estudos. E aí eu fui morar com uma tia minha, fui morar fora, estudei, me formei. Meu primeiro curso profissional foi na área da saúde, mas eu já trabalhava no açougue do meu pai. Meu pai tinha uma casa de carne, meu pai tinha sítio, fazenda, gado. Então a gente era envolvido nesse meio do agro, aí, do comércio. E aí eu, depois que meu pai quebrou e perdeu tudo, profissionalmente, aí eu fui trabalhar como açougueiro de empregado, porque eu já tinha minha profissão, aos 9 anos eu já tinha uma profissão. Eu fui trabalhar como açougueiro e tudo que eu ia fazer, eu me destacava. E enquanto eu me destacava, eu, ali no meio do caminho, tinha um processo de perseguição, um processo de alguém, porque prego que se destaca, toma martelada, isso é fácil. Então, enquanto filho, e aí agora vamos falar de profissional, me destaquei como açougueiro, e eu nunca contei essa história em lugar algum. Me recordo como hoje, eu devia ter uns 17 para 18 anos, trabalhando de empregado, e eu me destaquei entre todos aquele grupo. Para resumir, teve um dia que um açougueiro que trabalhava comigo, ele se drogava, ele ia lá pro fundo, fumava maconha, cheirava cocaína e ficava bem doidão, porque era uma rotina doida de 12 horas. A gente trabalhava das 7 às 7, direto, muito trabalho. E como eu me destacava, teve um dia que ele estava louco num sábado lá, um sábado de muito trabalho, a ponto de ele chegar, pegar uma faca. Quando ele foi para me dar uma facada por trás, e ambiente de açougue, quem já trabalhou, é muito liso. Ele escorregou, ele caiu com a faca na mão, assim, ele ficou paralisado, Deus me fez um livramento, ele ia tomar uma facada por trás. Enquanto eu trabalhava no açougue, naquele período, eu já trabalhei de mototáxi também, enfim, não vai dar tempo de contar toda essa história, mas eu despertei e falei, poxa, eu não quero isso para minha vida, pro resto da minha vida. Enquanto eu era dono do lado do meu pai, beleza, mas aqui, passar essas humilhações e ficar lidando com esse tipo de pessoas, com esse tipo de mentalidade, pessoas mentalmente pobres, eu não quero isso para mim, eu vou estudar. E o meu primeiro curso foi de radiologia, técnico em radiologia, isso lá em Prudente, ainda na minha cidade natal. Comecei a radiologia, e o que aconteceu na radiologia? Quando eu ingressei na radiologia, eu consegui um estágio. E eu comecei a aprender, era um curso de dois anos, eu já comecei aprendendo, não só a teoria, mas botei na prática. Antes de me formar, eu já estava empregado e faturando, ganhando.
E o que aconteceu? Pregão se destacou, martelada, porque a radiologia é uma profissão regulamentada, tem que ter o CRTR, e técnicos daquela época, não contentes com vendo lá o aluno que tinha acabado de começar já se destacando, fui denunciado pelo conselho da radiologia lá, me puxaram lá o tapete, e olha que eu nem fazia função de técnico, eu estava em outras funções, mas já estava encaminhado. E foi naquela situação, eu falei, cara, quando eu me formar, eu vou embora desse lugar. Continuei, e os locais que tinham me contratado para isso, eu já vou chegar onde a pergunta que você me fez, mas deixa eu contar só um pouquinho dessa jornada. E os locais que tinham me contratado para isso, eles queriam tanto que eu ficasse ali, que me contrataram como auxiliar de alguma coisa, só para ficar por ali, para quando eu me formasse um ano depois, eu já estar ali, como técnico e aí formado. Eu me formo em 2002, mas eu já me formo decidido a não trabalhar lá, em Prudente, que era a minha cidade natal. Aí eu distribuí currículos aqui por toda a região e eu tinha um bom salário. Eu até fui contratado por um breve período, eu devia ter 19, 20 anos, eu acho, fui contratado. E o Hospital Santa Isabel de Blumenau me chama. Vim embora com a cara e a coragem. Meu pai estava no Rio Grande do Sul, minha mãe estava cuidando da minha avó. E eu deixei um salário inicial de 3 mil, que eu já ganhava, recém-formado lá, para ganhar R$900 aqui no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Mas as pessoas falam, você está maluco? O que você vai fazer? Não, é só o começo. E de fato foi só o começo. Foi o primeiro salário quando eu cheguei. O segundo salário eu dobrei para quase 2 mil. E a partir dali, aí eu já fui para a clínica, que eu finalizei a minha carreira de técnico. Nesse período, passei por um prego, se destacou, martelada, falei, não vou ficar refém disso. Vou fazer uma faculdade, vou fazer algo para eu não ficar refém disso aqui. Surgiu a faculdade de Direito na minha vida. Por quê? Era uma faculdade que, diz o meu pai, que quando eu nasci ele me levantou e bateu na bunda e falou, meu filho vai ser um doutor. Eu não tinha conhecimento da área jurídica. Eu confesso que quando eu entrei na faculdade em 2003, se perguntasse para mim o que é Supremo Tribunal, delegado, eu não sabia de nada. Eu não fui preparado, eu não tive raízes jurídicas. Iniciei a faculdade em 2003, mas iniciei para também fazer história, ser o melhor, botar a mão e a coisa acontecer assim como foi na radiologia. Aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho, que não vai dar tempo de eu contar. Me formo em 2008, mas eu preciso exercer aquilo que eu aprendi, senão do que adiantou? E enquanto eu estudava, eu continuei nessa clínica. Em 2010, entre 2008 e 2010, eu passo num concurso lá na 5ª região, concurso para juiz federal, em Maceió, primeira fase. Mas nessa mesma época eles me chamam, eu faço um concurso para ser professor da faculdade que eu estudei, que é a FURB, e eles me chamam para ser professor substituto. Era a oportunidade que eu tinha de começar a exercer a advocacia, porque, eu não tive raízes, eu não tive escritório jurídico, não estagiei durante a minha faculdade, não trabalhei em outra área e simplesmente fiz a faculdade. Quando surgiu essa oportunidade de dar aula na faculdade, eu prontamente me pus à disposição e aí começa a história que nós vamos terminar na maestria. A minha apresentação do TCC na faculdade foi muito boa. E ali eu descobri que eu possivelmente tinha uma facilidade de comunicação. Comecei a ativar essa habilidade minha. Porque eu era gordinho, chorão, tímido, filho único, até os 15. Então eu tinha muito isso, muito fechadinho, né? E na minha apresentação de TCC, eu descobri um lado, uma habilidade que eu não sabia. Depois, no concurso para professor, eu vi novamente isso, me encontrei, me conectei novamente com isso. E começo a dar aula em 2010, como professor substituto, e tive o privilégio de, inclusive, lecionar para aquelas pessoas que iniciaram a faculdade comigo, para os colegas, porque ficaram no meio do caminho, perdidos ali. Só que só dar aula não dava, porque nessa época... E aí, quando eu fui chamado para dar aula, eu já estava num patamar de um salário de R$10 mil na Ecomax, onde eu trabalhava. Já tinha casa, já tinha
2 filhos, tinha obrigações. E aí veio o dilema da minha vida. Fico na minha zona de conforto, ganhando meus 10 pila, no teto, na tampa do que eu poderia faturar, ou agora vou aplicar as minhas habilidades naquilo que eu estudei, que fiz uma faculdade de 5 anos. Decidi fazer isso. Pedi minha demissão, vou dar aula. Só que só dar aula não dava. Então, vou advogar. Mas, Franklin, você não tem experiência como advogado? E tudo bem, eu não tenho experiência, mas eu estudei e me preparei. E eu nem sabia cientificamente disso. Senhores, não é ciência! Para bons entendedores, já vai saber o que eu estou falando. E eu nem sabia cientificamente sobre o que eu praticava. Mas, se a gente ainda não é, agimos como se fosse. E ali eu já me posicionava. Já tinha passado na OAB. E ali eu me posicionava como um advogado de sucesso. 2008, na enchente de Blumenau, peguei meu fundo de garantia, investi no escritório. Podia ter gastado, não. Investi no escritório. Fiz pastinhas, criei a minha marca, FJ Advocacia Avançada. E eu já comunicava uma pessoa de sucesso. Gatinhando, rastejando. Sabia nada, mas estudava, cara. Eu sempre fui muito... Eu não fui um cara 10, mas eu fui um cara 9,5. Faltou um pouquinho por falta de estrutura, de ensino público, né? Nunca estudei história em escola particular e tal. E aí eu já me posicionava e comecei a ganhar destaque na cidade, comecei a me destacar, escritório, e aí dava aula e comecei a receber clientes. Primeiros meses da advocacia fazia tudo, mas como eu estudava muito, a matéria que mais me chamava a atenção era o direito criminal. E foi aí que eu comecei. Aí comecei a me posicionar, comecei a comunicar Franklin Assis, advogado criminalista. Aí comecei a trabalhar. A comunicação, a forma com que eu comunicava, chamou a atenção de mídias, imprensas, começaram a me chamar para entrevistas nas televisões. E eu aproveitei o momento. Fui deixando de lado a timidez, falei, o caminho é esse. É por aqui. E fui ganhando destaque. Muitos júris populares que fazia de graça para ganhar experiência, para suportar o processo. Processos que eu atendi pro bono para ganhar experiência. Eu ia para as salas de audiência, ficava ali assistindo, vendo como os advogados agiam, para eu também poder agir. E aí foi criando, né, o nome Franklin Assis, o advogado criminalista da cidade de Blumenau. E o que acontece nesse momento? O prego preto, pregão preto, reluzente, começa a destacar. E eu sou um nego mala, não adianta. Tá em mim, tá no meu comportamento. Eu sou DI, eu sou dominante. Quem conhece o método diz que eu sou dominante e influente. Sou comunicador e sou executor. Comecei com muitas aparições. Aí a minha escala já começou a subir, a rampa começou a subir. Comecei a viver os maiores anos da advocacia, os meus melhores momentos na advocacia. Com 34 anos, comprei a minha primeira BMW 0 km com recursos próprios. É uma marca, até o Pera da Top Car, um beijo, não sei se ele vai assistir isso aqui um dia. Falou, cara, para um preto, aqui em Blumenau, adquirir a primeira BMW 320 0 com recursos próprios, isso é fora da curva. A gente não tem essa marca aqui. Até porque estava em terra de alemão. Então, ali... E aí começo. Mas aí o pregão começou a se destacar. 2012, já na área jurídica, eu comecei a tomar as primeiras marteladas. E ao longo disso tudo, só para fazer um paralelo, dias atrás eu fiz o seguinte comentário. Franklin, as pessoas me perguntaram assim, Franklin, se você tivesse voltar no passado, o que você faria de novo? Inclusive foi aqui no podcast, no Icônicos, que eu tive esse insight, uma pessoa falou isso para mim. Falei, cara, eu teria feito diferente, eu teria feito eu teria investido mais em relacionamentos e network. Porque o que estava por vir, eu acredito isso, a falta de relacionamento e network. E aí aqui, um convidado falou para mim assim, Nananina, não. Você fez network, só que você fez networking pontuais com as pessoas que faziam sentido para você. E foi muito bom o teu network. Porque, de fato, os networkings que eu fiz, os relacionamentos que eu criei com imprensa, com peças-chaves,
alavancaram o meu negócio. Só que, por outro lado, teve os espectadores dessa escala que não ficaram tão contentes com isso. Saca? E aí talvez faltou o networking aqui, porque sociedade, eu não vou ter tempo para trabalhar aqui a revolta de Atlas, de Ayn Rand e outras teorias. Mas se eu começar a falar se existe o coletivo, se existe uma sociedade, se existe... Não tem. Existem grupos com ideologias que fazem parte de uma sociedade, mas grupos com interesses próprios. E quando se eu entrar nisso aí a gente vai perder o foco, mas se um grupo tem interesses que são diversos dos interesses deste grupo, mas que todos estão dentro do mesmo sistema, logo os interesses não são compartilhados, não são os mesmos. Mas vamos lá, chamou a atenção aqui de espectadores. Em 2012 eu já começo a tomar algumas marteladas. Nesse processo, em 2015, eu sofro um câncer, descubro um linfoma. 2015 foi um ano assim que... Pra pagar. Um ano que faz parte da minha história. Né? Ele está ali, por trás de todo homem, todo negócio de sucesso, tem sempre uma história de superação. E 2015 foi o ano em que estes desafios convergiram para mim. Né? Então, enfrentei um câncer, aí enfrentei outros problemas, até que chegou assim, o ponto máximo. O câncer não foi o ponto máximo da minha história de vida. O ponto máximo foi quando eu fui apontado, eu fui acusado, eu fui envolvido num processo criminal, cara. Para mim, essa é a ferida da minha vida. Eu ser investigado, eu ser acusado, eu ser preso. Isso para mim feriu a minha vida, porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu tenho os meus valores. E para quem se conhece, para quem tem os seus valores, para quem sabe do seu propósito, você ter uma mancha dessa na sua vida, me dói e dói até hoje. E as pessoas falam assim, mas, e eu falo muito isso, uma parte da tua vida não te define, de fato não te define. Mas quando você é rotulado, quando você é julgado, isso machuca. Isso machuca. Sobretudo quando você sabe quem você é. Quando você é caco, quando você tá ali, pratica, é só mais um e vambora. Como diz o meu pai, chifre, dente e processo só dói quando nasce. Depois você se acostuma e vai embora. Mas aquilo me pegou. E de 2015 até hoje, eu tinha no passado um grande sonho de crescer, de me tornar algo que eu estou ainda nesse processo. Mas a partir de 2015 eu meio que perdi o chão. E todo o meu propósito, todo o meu esforço foi para provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Isso queimou muito o combustível da minha vida. Muito, muito. Mas somos nascidos, criados com o propósito de superar desafios. E toda essa história, eu descobri que não era o que eu fazia. Advogados, tem muitos. Técnicos de radiologia, de monte. Açougueiros, de monte. Advogados criminalistas, advogados 1.500.000 no Brasil. Mas eu tive uma sacada de que, tudo que eu faço dá certo, então não é o que eu faço, é como eu faço. E como eu faço isso? Como eu comunico. A maneira que eu comunico. E um dia Deus me deu uma revelação. Comunicação. A habilidade mais lucrativa do mundo. Tudo é comunicação. O quieto está se comunicando. O extrovertido está se comunicando. Eu sentado estou me comunicando. Eu chorando estou me comunicando. E veio o insight de criar a maestria milionária. Os pilares da habilidade mais lucrativa do mundo para trabalhar
e ensinar as pessoas o talento, ativar nas pessoas o talento da comunicação. E aí é onde você me viu nas palestras, e aí foi onde você me viu nos meus cursos, nas minhas mentorias. Então o Franklin hoje é um especialista em superar desafio. Franklin hoje é advogado, pratica. Franklin é o Franklin, esse cara aqui, puro, essência, que manifesta a sua essência, os seus valores, até demais. Tudo que as pessoas me veem fazendo na internet, quem está próximo, ou melhor, tudo que as pessoas me veem dizendo na internet, principalmente as que estão mais próximas a mim, elas vão ver que eu pratico tudo o que eu falo, tudo o que eu falo. E é um insight importante. A quem acompanhar? Acompanhe as pessoas que fazem o que falam. Então eu me tornei hoje um advogado, me tornei um pai, me tornei um amigo, me tornei um filho, me tornei mentor de advogado, me tornei palestrante, me tornei apresentador de um programa de podcast e recentemente me tornei um legendário. E acima de tudo isso está Deus cuidando dos meus caminhos, cuidando da minha vida, cuidando da minha família e me ensinando a atravessar cada desafio, cada processo. E é isso. Quando a gente é puro, quando a gente tem essência, quando a gente tem valores, suportar o processo e colher os resultados. Deixa eu mandar aqui um bom dia pro Sérgio Mateu Bastos, botou bom dia. Grande Sérgio. Franklin, esse te acompanha bastante. Né? Esse é o cara que está mais próximo a mim depois da minha mulher. A dona Juliana Ray Bronzatti sempre me acompanhando. Obrigado, Júlio. Beijo para você. Cara, comunicação, eu sempre falo isso muito quando eu faço casamentos. Estou realizando um casamento, uma cerimônia. Eu digo que a base de um bom relacionamento, de um casamento forte, é o casamento que se comunica. Uhum. Relacionamentos fortes são relacionamentos que se comunicam. E para a vida profissional, para se tornar o milionário que todos gostaríamos de ser, a gente tem que entender, porque às vezes o cara está tão preocupado com a vestimenta, com o carro, com o aparecer. Aqui em Moral a gente tem muito dublê, né? Que também é uma comunicação, sim. Mas esquece às vezes de comunicar. A parte mais importante é quem é você. Aquela coisa que você falou, eu sou o Franklin, eu sou a essência. Eu me apaixonei por ti desde o primeiro dia, a gente criou já um laço de amizade, sim. Porque tem pessoas que vêm e se comunicam tão bem, a verdade é essa, que você já confia. Pronto, acabou, não tem explicação. Sim. E falta isso demais hoje no mercado, a gente vê as pessoas... Superficiais, é a base da superficialidade. E eu digo, pior, elas estão frágeis. Sim, frágeis. Por não saber se comunicar ou para não... É um monte de fatores. O grande ponto conheci o Franklin agora, ele está falando aqui, quando que vai ser a próxima palestra? Aonde vai ser? Como eu faço para ouvir essa palestra? Eu sei, porque já vi, está lá no Hotmart, você tem um material no Hotmart sobre essa palestra. Explica para nós, para quem está em casa e quer mudar. Escuta, gente, comunicação é tudo. Bom, eu junto muito a comunicação com uma boa oratória. Eu acho que a comunicação e a oratória faz muito sentido para 99% de tudo. Eu vou contar uma historinha. Conta. Meu primeiro emprego foi de cobrador de ônibus da Catarinense. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Então, nós embarcamos um ônibus em Itajaí e fomos na sede de Blumenau, que lá era a sede da Catarinense na época. Não sei se já mudou de nome e tal. E foi, eu acho que uns 15 garotos, assim, para fazer o teste. Eu tenho uma mania de sempre fui assim, qualquer lugar que eu chego pela primeira vez, eu sou introvertido. Eu sento, fico observando. Você sabe que não tem um problema nisso, né? Introvertido é uma qualidade. Sim, porque eu não gosto de ser folgado. Então, eu sento na minha, fico sentadinho aqui, eu fico observando. Até porque aquele ambiente do qual eu fui, eu entendi que eu fui lá para arrumar um emprego. Então eu não fui para bater papo, para brincar ou para conversar. Eu fui para querer um emprego. Eu sentei. E o resto da galera, que era um pouquinho mais velho que eu, cara, parecia que eles tinham ido para um passeio. E em um certo momento eu observei que na nossa frente tinha um espelho muito grande.
ao lado do espelho uma porta. Quando começou as entrevistas, era naquela porta que estava todo mundo entrando. E eu fui o último a ser entrevistado. Eu fui o contratado. Ou seja, por trás daquele espelho tinha pessoas observando o comportamento de todos lá fora. Como os demais estavam se comunicando. E isso é meu, até hoje eu sou assim, estou com 52 anos e isso eu não mudei ainda. Eu estava lá sentadinho, quietinho na minha, esperando o meu momento. Eu fui lá para ser entrevistado, para ser cobrador de ônibus. Para mim esse era o meu foco. Sentei e vou esperar. E todo mundo estava se divertindo naquele processo. É errado? Cara, não vou julgá-los, mas eu acho que não era o momento. E a comunicação tem que estar muito ligado a isso, ao momento. Que momento você está vivendo, para que forma você vai se comunicar? Sim. O nome disso é acuidade sensorial. Você tem que ter a percepção do local, do ambiente que você está e como você vai se comunicar e como você será percebido. É tudo sobre isso, é a maneira que você está sendo percebido. Muitas pessoas hoje, eu vejo assim, pessoas que tu olha e tem grande potencial e esse potencial não desenvolve, 99% está ligado a isso, porque não consegue se comunicar da forma direita, né? Sim. Da forma correta. E nosso tempo eu sei que tá indo, mas... Temos 8 minutos ainda. E é muito simples esse processo, porque a comunicação ela começa de dentro para fora. Nós, enquanto nos manifestamos, nós estamos colocando para fora o que está dentro. E existem meios, mas eu sou tímido. Tem uma grande diferença entre introversão e timidez. As pessoas introvertidas, elas têm um potencial de genialidade incrível, mas é só a forma de se relacionar com as pessoas que é diferente dos tímidos. Timidez não, timidez é bloqueio, timidez é necessidade de aprovação, é julgamento, é medo de rejeição, isso é timidez. Tratando a timidez e você descobrindo a sua forma de comunicar, ainda que introvertido, Steve Jobs é introvertido, Bill Gates introvertido, Mahatma Gandhi introvertido, veja o movimento que foram criados. Mas você precisa encontrar a sua linguagem de comunicação e se eu tenho um insight aqui para compartilhar com as pessoas que estão me ouvindo, comunique os seus valores. Comunicar os valores significa, é uma palavra que você falou aí agora, eu me apaixonei por você desde a nossa primeira conversa. Porque quando nós comunicamos os nossos valores, você está comunicando a sua essência. E presta muita atenção para quem está assistindo, em que câmera que eu estou aqui. A primeira impressão é só a primeira impressão. Busque conhecer as pessoas que se aproximam de você. Porque às vezes você está correndo e buscando se conectar com pessoas, correndo atrás de pessoas, ao passo que tem pessoas tentando se conectar com você. E às vezes você não dá aí um valor a essas pessoas, porque você fez um julgamento da primeira impressão. Lembre-se que a primeira é só a primeira. A partir da segunda e da terceira você pode entender os valores e a essência dessa pessoa e ela fazer muito mais sentido para você do que aquela que às vezes a gente corre atrás. Eu digo que eu sou lobo. Lobo não abana o rabo. Durante muito tempo eu fui cachorro. Aí eu evoluí. Hoje eu sou lobo. Hoje eu sou o líder da minha matilha. Hoje eu comunico com o meu grupo. Hoje eu tenho estratégia. Hoje eu sou misterioso. E hoje eu não abano o rabo mais pra ninguém. Poxa. E você nunca vai ver um lobo num circo. Forte isso. É forte. Pra quem você tá abanando o rabo aí, irmão? O Douglas Arruf, Douglas Blade, Frank, meu capitão, Rubens Neto, grande advogado da nossa região. O Rodrigo Santos botou como Deus é bom. Ele não une homens, ele une propósitos. Uou. Franklin é um cara que conheci quinta-feira, mas é como conhecesse há muitos anos. Um grande homem, uma humildade, um amigo. Um líder, um irmão que... Deixa eu ver se eu consigo ter um coração aqui na frente da... Que honra ter conhecido e todos da minha família. A Amanda falou que o meu áudio melhorou, que eu estava tossindo muito durante a fala do Franklin, eu acabei desligando o microfone e quando eu fui religar, botei no meio, por isso deu aquela falhinha na minha voz, mas a importante é que hoje é a voz dele, não é a minha. Eu só falo besteira, e cada vez que começo a falar, ele leva a martelada, eu levo o processo. Mas eu estou tentando mudar um pouquinho o meu jeito de ser. Me deu trabalho esse homem na política, hein?
Este homem me deu trabalho na política. Sexta-feira, 11 da noite, os prazos eleitorais são curtinhos. E ele despontando, e quando ele despontava, ele tomava a martelada, daí eu me sentia o carpinteiro, né? Tendo que desencravar esses pregos aí. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje à noite tem Icônicos? Hoje à noite não tem Icônicos. Hoje tem o jantar da família Legendários. Meus irmãos aí, um beijo para todos aí. Grande Douglas, chefe da nossa família 11. Quero encontrar contigo lá hoje e com todos os meus irmãos aí. Então hoje está de folga. Hoje estou de folga do Icônicos. Icônicos Podcast é um projeto nosso. Icônicos, o próprio nome já diz. Todas as segundas-feiras, aqui no estúdio da TVBC, nos reunimos aí com empresários, com pessoas icônicas no que fazem. E fica aí o convite, procura lá no Instagram também. Primeiramente, Franklin Assis, para acompanhar o nosso conteúdo. Você tinha me feito a pergunta sobre quanto que vai ter as palestras e tal, né? Esse ano não tem mais o escritório, né? O Franklin Assis Advogados Associados é o meu business principal. E o escritório, ele demanda muito da minha energia, muito da minha presença. E nós estamos fazendo uma estruturação interna para que eu possa fazer um bom alicerce para o ano que vem eu poder me dedicar mais ao projeto da comunicação. Mas quem acompanha a minha rede social, ela tem ali todos os dias uma pílula, uma pitada, uma mentoria gratuita de como ser um advogado, de como fazer o que um advogado precisa ser feito, de como ser um homem, de como ser um líder, de como ser um pai, de como ser um filho, de como ser um amigo, de como ser fiel e leal. E aprenda uma coisa, lealdade não se conjuga no passado. Nunca, se você ouvir de uma pessoa, eu fui leal a você, não existe isso. Lealdade, ela é presente, ela é e sempre será. Não existe ex-amigo, ou é amigo ou não é. E é isso que eu procuro melhorar 1% a cada dia, uma evolução constante. E as pessoas que me acompanham, elas vão ver isso na prática ou na rede social. E uma mensagem para o teu telespectador, para nós fechar. Uma mensagem para o meu telespectador: primeiro seja, depois faça. E aí sim, quando estiver pronto, tenha. Pratique a gratidão, pratique o merecimento. Cuide, homens, cuide da sua família. Cuide da sua família. E nos melhores momentos, quando for o momento, desfrute. Não tem nada de errado em desfrutar, não tem nada de errado ter. Dinheiro no bolso é benção, no coração é maldição, é perdição. Coloque o amor em Deus e na sua família e as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade. Eu que agradeço, eu gosto demais de estar conversando contigo. Nós até tentamos criar um quadro antes do meu programa sair do ar. Quem sabe a gente volta pelo menos uma vez por mês aí. Sou parceiro. A gente gosta de conversar e a gente... E o bom de conversar com o Frank, cara, não precisa ter pauta, não precisa ter assunto. Começa a conversa, joga para ele com o cara, dali. Ele sabe falar muito bem, comunica muito bem e é sempre uma aula. Obrigado. Estar contigo. Agradeço a Deus pela tua vida na minha vida. Amém. Tá? Para mim foi um prazer. Lutei muito para trazer ele pro meu estúdio, que antes ele fazia lá no escritório dele. Fiz propostas e propostas, nunca resolvia. Esse ano ele, lá em dezembro do ano passado, falou: ano que vem eu vou fazer. Demorou, tá? Ele falou em dezembro, começou acho que em março, abril, né? Sim. Mais ou menos isso. O mais importante é que agora tu tá aqui, faz parte da família TVBC. Eu agradeço muito a tua esposa, o carinho dela, tá aqui nos acompanhando, a toda a família. E dizer o seguinte, Frank, tu é um cara, bicho, que tu vai voar e vai voar muito alto. Não é porque tu é bom, é porque tu é quem tu é. E eu nunca vi Deus virar as costas para quem é filho. E sabe ser filho. Se posiciona como um filho. Que crente tem um monte. Eu falei para uma menina esse final de semana, ela ficou brava comigo semana passada. Eu falei assim: existem duas coisas que você tem que entender. Algumas pessoas, Deus está com elas. Em outras pessoas, Deus está nelas. E aí é um grande ponto para você pensar: Deus está com você ou Deus está em você? Se Ele está em você, não te preocupa, tenha martelada, mas lembrando sempre que Ele é o bom carpinteiro. Sim. Ponto. Enfim.
É isso que eu penso, é assim que eu vivo. Esse negócio que tu falou de se posicionar, de saber quem... Cara, eu falo isso todo dia, eu sei quem eu sou. Tem dias de glória, mas tem mais dias de lutas do que de glória. Picos e vales. E eu adoro os dias de luta. Eu te confesso que eu adoro. Todo mundo diz assim, eu quero estar lá em cima. Mas aprenda que quanto mais alto, menos vida. Nos picos das maiores montanhas não existe vida. A vida está no vale. Na dificuldade. Porque é no deserto que os maiores milagres acontecem. Não é na chegada de Canaã. É no processo dos 40 anos. Ali cai maná do céu, sai água da rocha. Cai codorna pronta, assada para comer. Entendeu? Chegou em Canaã, bicho, vai ter que ralar. Aí é contigo. E eu aprendi na vida que as dificuldades é o melhor lugar de estar, porque é ali que eu não caminho. Ali eu sou carregado. Ali eu sou cuidado. É ali que Deus me protege. Quando eu estou muito vencedor, cara, eu estou sozinho. Mas quando eu estou muito necessitado, frágil, muitos problemas, muitos ataques, eu estou sendo consolado. É igual aquela música antiga, Rastros na Areia. Não estou mais caminhando. É Ele que está caminhando, me carregando. Sim. Né? Que as pessoas que estão nos ouvindo hoje possam entender que, independente daquilo que você está passando, acredite. Se você se permitir, deixe Ele estar em você. Seja filho e viva como um príncipe. Ponto. Fechou, irmão? Fechou. Antes eu dizia que a beleza está na jornada. Hoje eu digo, filho, irmão, amigo, desfrute o caminho. Caminho é tudo. A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Eu desejo a você uma ótima semana. Começamos a segunda-feira dessa forma. Ó, a dona Justiça ficou nervosa aqui. Calma, dona Justiça. Eu botei ela na minha mesa para lembrar onde que eu comprei ela. Comprei ela lá em Brasília, na frente do STF. Eu não vou falar deles, não. Fica frio. Seja uma semana de muita paz, de muito amor, de muita lutas e vitórias. Amanhã eu volto às 8h30 com mais um convidado mega especial. Quem vai estar comigo amanhã também nessa pegada, contando esse tipo de história, de pessoas que superaram, que venceram, que se destacam hoje no mercado. Quem está comigo amanhã é o Dr. Hugo, que é o CEO da clínica Cell de odontologia. Cara, também é outra história. Ele deu uma pincelada comigo aqui sexta-feira. Falei, para, não quero saber. Vamos contar no ao vivo. Pessoas que mostram que o trabalho, determinação e uma boa comunicação muda a sua história. Beijo, fique bem, fique com Deus. Não tem icônicos hoje, mas na próxima segunda tem, né, doutor? Com certeza. Fechou, gente? Beijo, fica com Deus.